Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Escola nos Estados Unidos. Nesse programa, eu vou te mostrar como mudar para os Estados Unidos sem perder tempo e dinheiro, oferecendo a melhor educação possível para os seus filhos. Eu sou Priscila, da USA You Can. No episódio de hoje, vamos te mostrar o que é homeschooling e quais as vantagens desse modelo de educação. Então, vamos começar. O que é homeschooling? Homeschooling, ou educação domiciliar, é a opção de educação em que os pais ficam responsáveis por educar seus filhos em casa, sem que eles frequentem um modelo tradicional de escola. O homeschooling, ele surgiu há muito tempo atrás, quando, na verdade, ainda não existiam escolas formais, e o padrão era que as famílias que tinham condições educassem os seus filhos em casa. Então, as mães ou professoras contratadas davam a educação para os filhos, fosse ela de língua, por exemplo, era comum na época contratar professor de francês, ou aulas de etiqueta e aulas de matemática, de leitura, para que as crianças conseguissem aprender a ler e conseguissem aprender, receber, né, uma educação formal. Eu vi um vídeo essa semana de uma tia minha que mora no Brasil, que está com quase 90 anos. Para quem não sabe, eu sou do interior da Bahia. E nesse vídeo ela conta que meu avô, eles moravam na cidade do interior, não tinha escola formal na época, e meu avô tinha uma casa pequena numa esquina, ela conta que era numa esquina da cidade, e ele contratou uma professora, ele tinha 6 filhos, contratou uma professora e mobiliou a escola para que os filhos dele e os filhos de outros amigos dele, de outras famílias tradicionais na cidade, estudassem nessa escola. E a escola não tinha nem nome, o nome da escola era o nome da professora. E aí ela conta as lembranças dela desse período de escola. Mas aí, esse exemplo que eu estou dando já era uma evolução do homeschooling. E por que será que tantos anos depois a gente vê nos Estados Unidos um movimento muito forte de retornar ao homeschooling? O homeschooling é não só permitido, mas muito popular nos Estados Unidos e é uma opção para vocês que estão vindo do Brasil para cá, então é importante que vocês conheçam essa opção. As pessoas confundem homeschooling com mães professoras. E não necessariamente, se você optar por um modelo de homeschooling, você precisa ser a professora de seu filho. Existem alguns tipos, alguns modelos de homeschooling. O primeiro deles são as mães professoras, elas optam em elas mesmas ensinarem o que for necessário para os seus filhos. O segundo modelo é o modelo de tutores, em que as famílias contratam um tutor, professores particular, para vir dar aula para os filhos em casa. O modelo online, em que as crianças seguem o homeschooling de empresas que oferecem currículos online, e também um mix entre esses modelos, né, que seria para algumas matérias a mãe ensina o conteúdo, para algumas outras matérias que ela não domina tanto, ou que ela não tem muita facilidade em ensinar, ela chama um tutor, para algumas outras coisas ela usa currículos online e vai mixando esses sistemas. Em alguns estados, como Alasca e o Texas, as regulamentações são mais flexíveis, permitindo maior liberdade para os pais na escolha dos materiais e na organização do currículo. Já em estados como Nova York e Massachusetts, há mais supervisão, incluindo a exigência de reportar o progresso acadêmico ao governo local. Então, é importante você conhecer a regulamentação do estado onde você pretende morar para atender às exigências de educação. Eu vou contar uma história para vocês, minha breve história com homeschooling. Meus filhos estudam em escola tradicional pública aqui nos Estados Unidos. Eu tive uma breve experiência com homeschooling, fui forçada a ter essa experiência e confesso para vocês que eu tinha muito pouco ou nenhum conhecimento do homeschooling na época. Nós mudamos para os Estados Unidos em 2018. Meu filho mais velho foi para o kindergarten e o pequeno ia para um daycare. É, Pouco antes da pandemia, ele estava na série anterior ao VPK, né, que seria a penúltima série antes de entrar na escola pública nos Estados Unidos. E aí, quando começou a pandemia, em março, as escolas fecharam aqui nos Estados Unidos e ficou todo mundo em casa. Mas aí o ano escolar já terminava em maio, eu fui fazendo as atividades do maior e incluindo o menor, incluía em fazer instrumento de música, uma outra atividade, e ele ficou aquele período ali meio sem educação formal, porque a educação não era obrigatória na idade dele.
Aí veio o verão, em agosto, na escola pública você podia optar se você seguiria no modelo em casa, que eles chamavam de Launted na época, né, que as aulas eram dadas online, ou se a criança voltaria presencialmente à escola, em agosto de 2020. Aí eu fiquei com um problema com o pequeno, porque nós decidimos que o mais velho ficaria em casa, porque a gente estava com muito medo, tal, da pandemia, não queria que ele tivesse contato com outras crianças. E o mais novo eu não tinha opção, porque as escolas, os daycares, não ofereciam nenhum programa online. Eu virei e falei assim, poxa, mas é agosto, ele já está acostumado com a rotina de escola. O mais velho vai ter que todo dia sentar na mesinha dele com o computador que a escola forneceu e ficar assistindo aula no período normal escolar, e o outro vai ficar em casa solto, né? Eu senti que precisava fazer alguma coisa. E aí comecei a pesquisar, encontrei um currículo online voltado para, na verdade, não um currículo online, um currículo que era vendido online para pré-escola. E era muito legal o currículo. Ele vinha numa caixinha amarela com as atividades de cada dia. Era uma caixinha por mês, você pagava por aquele mês, recebia a caixinha em casa. E dentro dessa caixinha vinham as atividades do dia. Tinham coisas que eram gerais, tinham orientações gerais, tinham livrinhos, mas vinham saquinhos com a atividade de cada dia e o material para aquela atividade. Se fosse um material de arte, ou às vezes joguinhos tipo Tangram e bonequinhos para fazer brincadeira de sequência, de cores e etc. Então, todo o material que você precisava para as atividades vinha ali naquele envelope. E foi uma experiência muito bacana dentro da condição, né? Eu nunca tinha pensado em eu educar meus filhos, não sou professora, nunca fui da área de educação. Mas foi uma experiência muito legal. Eu percebi, por exemplo, que ele, nessa idade, já estava lendo, embora ainda não tivesse sido formalmente alfabetizado, mas ele já conseguia ler as palavras, pelo que ele tinha aprendido na escola das letras, ele conseguia juntar. E foi uma experiência bem legal, assim, maluca, porque, né, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e ainda tinha que, na rotina normal, incluir a rotina da escola. Mas eu me senti muito feliz e muito próxima dele nesse período, e foi uma solução excelente para aquele período. Ele ficava todos os meses esperando a caixinha amarela chegar com o material das aulas dele e tal, e a gente ficou nesse currículo. Foi uma experiência bem rápida, porque em novembro nós decidimos que eles a gente preferiu que eles voltassem mesmo para a escola, e aí o mais velho voltou para a escola pública, e ele passou a frequentar o VPK, que aí já tinha virado o ano escolar, era agosto, ele passou a frequentar o VPK num daycare, com o voucher do governo, como a gente já explicou nos vídeos que a gente fala sobre o VPK. E quais são os benefícios do homeschooling? Personalização do aprendizado. Como o aprendizado é um aprendizado mais individualizado, você consegue dosar o tempo de acordo com os talentos ou as dificuldades do seu filho. Então, você pode optar por reforçar áreas que ele tem talento e dedicar mais tempo a isso, ou reforçar áreas que ele tem dificuldade e dedicar mais tempo a essas áreas. Uma outra vantagem é a flexibilidade de horários. Você tem metas a cumprir no homeschooling e não horários fixos. Então, muita gente usa, por exemplo, a opção de homeschooling para conciliar com atividades esportivas e treinar mais, por mais tempo, atividades esportivas. É o que muitas famílias fazem com o futebol, por exemplo. Uma outra vantagem é a segurança no aprendizado. Como você está num ambiente mais controlado, você consegue evitar situações de bullying ou de risco social, porque a criança não está no ambiente escolar formal. Então, você consegue controlar mais. Se a criança, por exemplo, sofre muito bullying, o homeschooling pode ser uma opção, ou se você quer evitar isso. Uma outra vantagem é o fortalecimento dos laços familiares. Você cria mais vínculos, né? Porque o homeschooling é uma situação de entendimento mútuo, né? Você está o tempo inteiro trocando e participando ativamente e frequentemente da educação do seu filho. Então, isso reforça os vínculos, aumenta os vínculos, vocês vão passar mais tempo juntos. Outra vantagem é a independência e a autodisciplina. Como você tem metas a cumprir, mas a estruturação do currículo é mais independente, acaba que você faz a criança desenvolver habilidades como organização e gerenciamento de tempo, que nem sempre eles conseguem desenvolver numa escola tradicional, porque eles já recebem aquele cronograma prontinho e tem que seguir, não tem opção de gerenciar nada, né? É tudo meio que pré-definido numa escola tradicional.
Uma outra vantagem é o foco em habilidades de vida e valores. Você pode incluir no currículo, você consegue incluir no currículo aspectos morais, habilidades outras que muitas vezes não são trabalhadas dentro de um ambiente de escola tradicional, como habilidades financeiras, capacidade de resolução de problemas, liderança, dentre outros valores e habilidades que você consegue incluir e trabalhar dentro de um currículo de homeschooling. Uma outra vantagem é a possibilidade de aprofundamento em áreas de interesse, né? Como eu mencionei um pouco em um tópico anterior, você consegue potencializar talentos, porque como você consegue adaptar o currículo às necessidades do seu filho, seguindo aquelas metas de educação, de resultado, você consegue se aprofundar em áreas de interesse. Então, se a criança tem um interesse, por exemplo, por artes, por música, por fotografia ou por esportes, você consegue se aprofundar nessa área e atender o mínimo necessário nas outras áreas, e você tem a flexibilidade de ir ajustando esse currículo. Uma outra vantagem é a redução de estresse e ansiedade. Não existe aquela cobrança como você vê na escola pública tradicional, os professores têm meta, precisam terminar o standard tal e independente se as crianças estão acompanhando, se não estão acompanhando, existe aquele estresse, aquela correria, e você vê um alívio geral no final do ano. No homeschooling você não precisa passar por isso, né? Então, fazendo um resumo, o maior benefício do homeschooling é que ele permite que você foque e dê atenção ao melhor de cada criança. A criança consegue colocar para fora o melhor dela, porque você consegue adaptar o currículo às necessidades, às habilidades, aos valores e às áreas que a criança tem maior facilidade, maior identificação. E por que o homeschooling consegue gerar esse benefício? Justamente pela flexibilidade de currículos versus a escola tradicional, que segue uma média de conhecimento e tempo de aprendizado. No homeschooling, você consegue adaptar mais as necessidades e as habilidades do seu filho. Eh, Comentando um pouquinho sobre, né, porque a flexibilidade do currículo, como eu mencionei antes, permite que você, por exemplo, a criança se dedique muito a um esporte. Muitas famílias aqui fazem essa opção, e é uma coisa que eu não faria para os meus filhos, e eu vou explicar por quê. Muitas famílias tiram as crianças da escola tradicional, colocam elas em homeschooling, na maioria das vezes em um modelo de currículo online de homeschooling. Para quê? Para que a criança cumpra o que ela precisa da escola num período de tempo mais curto e possa se dedicar, tipo, 4 horas por dia ao esporte, que pode ser futebol, às vezes também ginástica, e investem muito tempo nisso. Aí, qual que é o meu questionamento dessa opção? O esporte é maravilhoso. A gente aqui opta e investe muito em esporte. Os meninos praticam 2 esportes, praticam futebol e jiu-jitsu. Eu acredito que o esporte é maravilhoso na vida da criança, mas eu não penso que meus filhos serão atletas profissionais, né? Eu acho importante o esporte pela questão da saúde, pela questão social, mas eu não penso que meus filhos serão atletas profissionais. Por quê? Porque ser atleta profissional é aquele negócio, né? É agulha no palheiro. De todas as crianças que praticam e que se dedicam a um determinado esporte, quantas lá na frente serão atletas profissionais? E mais do que isso, quantas conseguirão sucesso profissionalmente nesse esporte? É uma coisa que pode vir até a acontecer, mas não é uma coisa que eu ache que compense. Eu acredito muito mais que eles vão ter sucesso profissional por conta do lado acadêmico do que pelo lado do esporte. E por isso eu não tiraria eles e, assim, valorizaria o esporte em detrimento da parte acadêmica e pedagógica. Então, eu faria sim homeschooling. eh, Vejo muitas vantagens nele. Não faria por outras questões que aí no vídeo que eu vou gravar sobre as desvantagens do homeschooling, eu posso explicar melhor esse meu posicionamento. Mas eu não faria o homeschooling para valorizar o esporte em detrimento da parte pedagógica, por causa disso que eu acabei de explicar para vocês. Vamos falar um pouco agora sobre as vantagens do homeschooling. A primeira dela é o currículo customizado e o aprendizado individualizado. Você consegue moldar o currículo de homeschooling de acordo com o ritmo e o estilo de aprendizado da criança. Isso permite que você personalize mais o aprendizado de acordo com os talentos, com as habilidades que aquela criança e os interesses que aquela criança tem.
Uma outra vantagem é o foco em qualidade em vez de quantidade, né? Você não tem uma quantidade tão grande obrigatória de conhecimento formal e de atividades e de repetição. Então, à medida que você percebe que a criança já venceu aquele standard, né? Aquele conceito, você consegue progredir sem precisar seguir um ritmo mais de grupo, né? Porque a escola tradicional, ela precisa prever que alguns vão aprender mais rápido e outros vão aprender mais devagar, e ela faz tudo pela média. Então, por causa disso, você consegue incluir mais atividades extracurriculares, focar em hobbies ou até mesmo em habilidades de socialização, que na escola tradicional, muitas vezes, essas habilidades não é possível trabalhar por falta de tempo. Uma outra vantagem é a flexibilidade de horários e ritmo. Então, você tem a liberdade de definir o cronograma escolar, incluindo atividades práticas, passeios educativos e atividades culturais, integrando o conhecimento formal, o aprendizado formal com outros recursos. Então, você tem, por exemplo, muitas atividades em museus, muitas atividades em parques voltadas para homeschooling. Você consegue integrar o aprendizado com experiências do mundo real por conta dessa flexibilidade de currículo que o homeschooling oferece. Uma outra vantagem é o foco em valores e educação, é uma educação mais holística, né? Você pode incluir valores familiares e outras habilidades e uma educação mais moral, porque você tem essa flexibilidade. Então, como você tem flexibilidade de tempo e flexibilidade de conteúdo, você consegue dar mais foco a coisas que você acha importante e que não são abordadas na escola tradicional. E você consegue priorizar temas como, por exemplo, educação financeira, habilidades de vida e desenvolvimento pessoal, que na escola tradicional muitas vezes não é trabalhado. Então, você consegue trabalhar melhor e incluir essas habilidades e esse desenvolvimento moral e emocional. Uma outra vantagem é a maior conexão familiar. Como você passa muito tempo junto, a relação deixa de ser só de mãe e filho, pai e filho, e passa a ser uma relação mais próxima, né? Você fica mais tempo com seus filhos do que você ficaria se eles fossem para a escola. Aqui a escola, eles ficam uma média de 6 a 7 horas na escola, dependendo do nível, 6 horas na elementary, na middle school aumenta um pouco mais e na high school aumenta um pouco mais. Com o homeschooling, vocês vão ficar mais tempo juntos, compartilhando mais momentos juntos, o que pode fortalecer o vínculo familiar, né? Uma outra vantagem do homeschooling é a preparação para o mundo real e para a independência. Através do homeschooling, você consegue desenvolver habilidades de responsabilidade, iniciativa e autogerenciamento que deixam a criança pronta para ter mais independência. Uma outra vantagem é a liberdade para explorar interesses específicos. Você consegue aprofundar o currículo em áreas de interesse ou em algumas atividades extracurriculares, como esporte, fotografia, arte, música, desenvolvendo talentos e paixões por diferentes áreas. Uma outra vantagem é a possibilidade de viajar e aprender em diferentes contextos. A flexibilidade do homeschooling permite uma educação global. Você pode viajar enquanto as crianças estão em período de aula, expondo seus filhos a diferentes culturas e experiências. Quem usou muito o homeschooling foi a família Sherman. Eles contam em livros que eles usaram o homeschooling porque eles velejavam muito. Então, enquanto estava no barco, a mãe educava as crianças para aproveitar essa oportunidade de conhecer o mundo. Eu conheço algumas famílias que fazem homeschooling e que são muito felizes com essa opção. E conheço também pessoas que jamais fariam homeschooling. Eu vou trazer aqui o exemplo de uma família palestina que mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos e eles optaram pelo modelo de homeschooling porque eles acham, muito pela questão religiosa, pela questão social, medo de bullying, medo também de violência, de problema na escola, medo de envolvimento dos meninos mais velhos com drogas ou coisa desse tipo. Então, eles preferem deixar as famílias deles num círculo mais fechado de homeschooling. Uma outra família que eu conheço é uma professora de meu filho, que era professora de escola internacional no Brasil, foi professora dele na escola, e ela mora aqui nos Estados Unidos e ela faz homeschooling com os filhos e adora a opção, adora a flexibilidade, e ela tem o lado, né, pedagógico, a experiência pedagógica, então eu acredito que para ela seja até muito prazeroso participar ativamente da educação dos filhos, como o modelo de homeschooling permita que os pais façam. Então, como eu expliquei, o homeschooling é mais uma opção, mais um modelo
modelo de educação disponível aqui nos Estados Unidos. E se você tem interesse nesse modelo, comece agora a conhecer mais sobre o tema, a se preparar. Não espere o visto sair. Se você está com visto em andamento no consulado para se mudar nos Estados Unidos e pensa na opção de homeschooling, comece já. Comece agora, entenda como funciona esse modelo, busque informações corretas, se informe para que você tome a decisão mais adequada e mais acertada. Conheça a regulamentação no estado onde você pretende morar detalhadamente para entender tudo que você vai ter que fazer para poder esse homeschooling ser oficial. Planeje, se informe, avalie os prós e contras e veja se realmente essa é a melhor opção para sua família. Não espere, porque lá na frente você vai ter menos tempo. Se agora no Brasil, antes de mudar, você não tem tempo, quando você mudar para cá, você vai ter menos tempo ainda. Então, se você tem interesse nesse modelo, corra atrás. A gente tem outros vídeos falando sobre homeschooling. Vamos fazer um próximo vídeo falando sobre as desvantagens do homeschooling. Busque informação, esteja informado e tome a decisão mais acertada. Lembre-se que a opção não precisa ser para sempre, mas ela pode ter muitos reflexos futuros. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode optar pelo homeschooling, tentar o homeschooling e ver que não dá certo e mudar de opção. Mas saiba que você precisa pensar na coisa como um todo e que ela tem implicações agora, tem implicações no lado do aprendizado, tem implicações no lado social, psicológico, emocional e no futuro também, né? Na carreira e etc. Não tem resposta, né? Não tem resposta se é melhor homeschooling ou é melhor. Não tem resposta. Essa resposta é específica para a sua família, é específica para a necessidade de vocês e talvez seja específica para um momento, como foi no meu caso. Naquele momento de pandemia, era a única opção que eu tinha de não deixar meu filho, que já estava acostumado a ir para a escola, embora não fosse um requisito, eu não queria que ele ficasse sem rotina. Então, às vezes, o homeschooling é uma solução para um determinado momento, um momento pontual. Mas busque informação, se prepare e tome a decisão mais acertada sobre isso. E quais são os efeitos colaterais do homeschooling? Ele pode implicar em isolamento social. A criança não vai desenvolver muitas habilidades sociais, porque ele não está em contato com muitas outras crianças, e ele pode ter dificuldade de relacionamento, justamente por não desenvolver bem essa habilidade de relacionamento social. Né? Você acaba, a não ser que você participe dentro dos modelos flexíveis de homeschooling, de atividades coletivas que são disponibilizadas em vários lugares, fóruns, encontros, para que você possa desenvolver mais esse lado social. O modelo de homeschooling é um modelo mais solitário, né, em que a criança fica sozinha em casa, às vezes somente com um irmão, e os pais ou um tutor educando uma educação mais particular, mais individualizada, mas que pode ter esse efeito colateral negativo de isolamento social. Um outro efeito colateral é o estresse familiar. Como é uma convivência muito mais próxima, muito mais frequente, né? Não existe aquele período de separação em que a criança vai para a escola e os pais vão fazer outras atividades profissionais ou pessoais. Isso pode gerar uma situação de estresse familiar, porque é um aumento muito grande da convivência. Então é isso. Eu falei aqui brevemente sobre os efeitos colaterais do modelo de homeschooling, mas não percam a nossa próxima aula sobre homeschooling, que eu vou falar. Hoje eu falei das vantagens, na próxima aula eu vou falar das desvantagens, né, dos pontos negativos do homeschooling. Se informem para que vocês tomem a decisão mais acertada para a família de vocês. Não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, se você gostou do conteúdo, e de nos seguir no nosso perfil no Instagram e no nosso canal no YouTube para mais informações como essa todos os dias.